organizado. Nosso turismo arrumadinho. E você vai ver, hoje é 20 pessoas, dia tal, é isso. Outro dia é só 10. É. Você tem o que mostrar. Entendeu? Você tem o que mostrar. Você tem tudo na mão. O Papai Noel trouxe isso aí pra você. Então ele comprava 2 em 2 metros todo dia para fazer as botinhas do chinelo de lã dele. Ele fazia uma dúzia, minha avó costurava, ele vendia das 2 da tarde às 6 horas na rua. Quando saiu o documento da fábrica do meu avô em dezembro de 29, aí ele alugou uma garagem que existe até hoje na Rua Pajé, onde começou a fábrica do meu avô. Rua Pajé, número 51. Existe até hoje lá. Hoje é uma loja de roupa, se não me engano. Eu trabalhei muito lá, que lá era o depósito da fábrica de sapato do meu avô, do meu pai e do meu tio. Lá acabou em 77. Lá era de um senhor árabe, já estava no Brasil há 20 anos, chamava Abrão Beirut. Um senhor muito gente boa. E no início, quem está na Papagé, que hoje é outro nome, né? Os 4 primeiros sobrados do lado esquerdo é do seu Abrão Beirut, que já faleceu, ele era muito antigo. E o irmão dele tinha banco no Líbano, em Beirut. O irmão do seu Abrão Beirut era banqueiro lá. E aqui, seu Beirut, já no Brasil desde 1900, já tinha propriedades compradas em torno da 25 de março. Muito armênio foi inquilino dele em casa, inclusive. Seu Abrão Beirut deu abrigo para muito armênio que chegou em 1915, 1920 e 25. O Abrão Beirut, um libanês. Sem contar um grande armênio que chegou aqui em torno de 1890. Quem está hoje na Rua São Bento, tem lá Casa da Boia, boia de caixa d'água, boia. Esse senhor, o nome dele está até no meu livro, Riscala Jorge Tahanian. Riscala Jorge Tahanian. Essa é a tradução do nome dele, mas em armênio, que ele nasceu na Síria, o nome dele é Asvadzadur Kevork Tahanian. Na tradução, é o primeiro nome que eu dei, mas o nome dele de batismo é esse. Foi levantada essa história dele. Esse senhor, onde hoje é Carlos de Souza Nazaré, ele fez 2 prédios enormes, que até hoje bonito, prédio de 10 andares, ele era muito rico também, esse senhor armênio. Quando teve a Revolução de 24 em São Paulo, a Revolução dos Tenentes e tal, foi bombardeado São Paulo com avião e tanque de guerra e tal. Vocês devem saber, ou então levante essa história. Na esquina da Barão do Prá, olha o que eu vou contar. Na esquina da Barão do Prá, hoje com o Carlos de Souza Nazaré, era um sobrado que estava bombardeado em 24. Era do seu Riscala, da Casas da Boia. Aquela firma tem 120 anos. Como era dele, tinha sido bombardeado, os armênios que chegaram naquele mês do bombardeio não tinham onde ficar. Ele abrigou todo mundo nessas casas que era dele bombardeado. Ele botou lona em cima e acolheu todo mundo nesses sobrados velhos. Estou dando endereço. Barão do Prá, esquina com a Carlos de Souza Nazaré. Era sobrado tudo do seu Riscala Jorge Tahanian, dono da casa da Boia. E continuando, ele... Por que ele entrou nessa Casa da Boia 120 anos atrás? Porque lá na Síria, onde ele nasceu, o pai dele mexia com cobre, fundição de cobre. E ele, com 12 anos, aprendeu a mexer com fundição de cobre. O seu Tahanian, o velho, gente fabuloso. Inclusive, para quem não sabe, quando começou o hospital sírio-libanês, 90 anos atrás, a casinha, o início do sírio-libanês do hospital, ele que doou. Tem placa lá em nome dele, ninguém sabe o que é aquilo ali. Ele doava muita coisa no Brasil e na Síria. Ele construiu igrejas na Síria, orfanato. Estou falando do seu Tahanian, o dono da loja Casas da Boia. Ninguém sabe falar isso. Ninguém sabe contar isso. Eu sei porque fizemos busca, eu já li sobre isso. O que eu estou falando não é invenção. Então, como o Brasil naquela época, 100 anos atrás, não tinha caixa d'água. Brasil era tudo meio favela, tudo pobrezinho. Não tinha coleta de água, viu, Friciano? O povo, o que é coleta de água? A água que tinha era a bica daqui, ou a bica de lá, ou água do tambor do vizinho. Quando ele trabalhou numa fundição, gravem bem o que eu estou falando, estavam usando cobre, o dono, eu não lembro o nome, mas na história deve estar, não era armênio,
acho que era um italiano, se não me engano. Eles não estavam acertando a fazer a fundição do cobre nas formas de madeira que esse senhor, eu acho que era italiano, o dono, queria fazer um trabalho redondo de cobre. E ele chamou um monte de ferramenteiro e ninguém acertava isso aqui. Souberam, que ele morava lá perto, ele jovem, que um rapaz sabia mexer com fundição de cobre. E ele se apresentou lá, na Rua São Bento eu estou falando, aonde é até hoje Casas da Boia, onde ele morou lá em cima. E olharam ele com 14 anos e falaram, menino, mas como você é ferramenteiro, mexe com fundição? Eu fiz isso muito na Síria, no Líbano, onde eu nasci. Eu aprendi com meu pai, era a profissão da minha família. Os donos lá olharam meio estranho e falaram, um molecão desse, como? Tem uns caras com 30, 40 anos e não estão sabendo fazer. Aí ele falou pro dono, eu garanto pro senhor que eu faço o que o senhor quer. O dono falou, se não der certo, o senhor não me paga a minha semana trabalhada. Essa é a história desse senhor. Ele fez a fundição do jeito que ele queria, a têmpera do cobre, e ele fez o primeiro molde da boia da caixa d'água, com a varetinha. Ele fez o que ele quis fazer, ele fez melhor do que o dono pediu para ele. E o dono falou assim, garoto, o que você está fazendo, senhor? Se pegar um tambor de água e colocar isso em cima, isso vai mexer, a água do tambor, quando entrar água no tambor, isso é boia, estou chamando, vai fechar a entrada, o senhor pode armazenar água em tambor. O homem olhou na cara dele e falou, mas o que o senhor está falando? Eu vou fazer então primeiro protótipo para o senhor. Assim ele cresceu, comprou essa firma depois, ficou milionário, um homem inteligentíssimo, e ele é o fundador, o criador da boia da caixa d'água no Brasil. Está na história. Ninguém fala desse homem. Estou falando dele, eu não invento. E um outro grande engenheiro que teve no Brasil, lá onde chamou os viadutos do chá, estou contando agora outra história. Viaduto do Chá, eu esqueci o nome.